Oi galera, boa tarde. Aqui quem fala é Miguel. Eu moro na cidade de Maragogipe e sou do Brasil. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês Super Bad Adventure, né? Aqui esse joguinho aqui que eu não joguei. Cada amigos me falou que ele era bom. Eu queria vir jogar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Eu tenho aqui 11 anos. Moro na Praça Sebastião Pio, conhecido como Cajá. Aqui eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho de mim para vocês, né? De novo. Que o meu sonho aqui é esse influenciador muito notado por outras pessoas. Eu queria ser muito notado aqui por vocês. Essa aqui é a primeira. Oh, não, achou um baú. Essa aqui é a primeira parte, né?